Olá, boa tarde para você. Início de mais uma semana e nada de preguiça, hein? Só desejo as melhores vibrações para todos nós. É o começo e a gente vai alcançar todos os objetivos, basta querer muito. Hoje é dia de promover saúde e bem-estar. A acupuntura está entre as terapias que vêm sendo bem utilizadas para o tratamento de doenças como depressão. Você conhece? Nosso bate-papo tá interessante, hein? Não vai perder. Você costuma tomar remédios por conta própria? Olha lá, hein? Tomar medicamentos sem a prescrição de um profissional de saúde qualificado é um grande risco. E mesmo com leis severas que proíbem a venda de remédios sem receita médica no Brasil, muita gente ainda consegue comprá-los de forma clandestina e ainda consome de maneira incorreta. Eles estão sempre por perto para quando surgir aquela dor de cabeça, um resfriado ou para aliviar a tensão nas noites de insônia. Mas será que eles realmente só trazem benefícios? Para esta especialista, o mesmo remédio que cura pode matar. O que você tem uma patologia hoje, você pode ter uma patologia diferenciada amanhã. Então é necessário que você procure um especialista para detectar o que você realmente tem, o que você deve tomar, em qual dosagem você deve tomar e qual é a medicação de escolha que você deve fazer no momento adequado. Apesar de perigosa, a automedicação é praticada no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde já constatou que 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma incorreta. Os antibióticos também são muito procurados. Se você faz uso de vitaminas, uma alimentação adequada, um analgésico e até mesmo muito líquido, você não precisa tomar antibiótico. Os dados da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas preocupam os profissionais de saúde. As estatísticas mostram que todos os anos, cerca de 20 mil pessoas morrem no Brasil por consumo de medicamentos sem prescrição médica. Esta aposentada conhece bem os perigos da medicação por conta própria. Eu evito o máximo me automedicar, a minha família também eu sempre estou aconselhando a que não faça isso. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum caso de prejuízo por conta da automedicação, porque eu não faço, né? Desde 2013, os farmacêuticos podem dar orientações e indicar medicamentos que não precisam de receita médica. Mas o maior alerta dos órgãos fiscais são para as vendas clandestinas. Hoje a gente vê nos mercados ambulantes vendendo antibióticos, vendendo antihipertensivos, diuréticos e uma série de remédios que seriam controlados com prescrição médica. A gente vai para um rápido intervalo e na volta nosso bate-papo é sobre acupuntura. É no próximo bloco. O estilo de vida moderna tem sido responsabilizado por vários sintomas e doenças. Ao mesmo tempo, temos recorrido a alternativas de tratamento, o que já estão disponíveis há milênios, como é o caso da acupuntura. Parte da medicina tradicional chinesa busca para o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de doenças. E hoje a gente vai conversar sobre como a acupuntura moderna vem sendo realizada e como resultados muito positivos. Sejam bem-vindos hoje ao Meio-Dia em Revista, Sani. Boa tarde. Acupunturista. Sim. Certo? E a Alcimeia, que já é conhecida do público aqui, a nossa consultora de beleza, mas hoje ela não veio falar de beleza. Ela veio falar dessa relação que ela tem com a acupuntura, né, Meia? Exatamente. Eu vou começar com o Sani primeiro. Antes de tudo, como é que a acupuntura chegou ao Brasil? Tem uma história, né? Porque ela vem da medicina oriental, não é, Sani? A acupuntura ela é milenar, né? E diversas pessoas visitaram a China e viram o resultado dessa medicina oriental
e que daí a importância do reequilíbrio, né? Que todos nós temos essa necessidade de buscar o equilíbrio do nosso corpo, o funcionamento e o desequilíbrio que são determinados como doenças. E a acupuntura, os chineses vieram para poder nos ensinar e foi formando diversos acupunturistas, né? E que hoje, através dos seus conselhos, né, da área de saúde, odontologia, psicologia, medicina, educação física, fonoaudiologia, todos esses profissionais estão, né, farmacêuticos, estão habilitados, né, pelos seus conselhos à prática da acupuntura dentro das necessidades da sua área também. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, como é que é essa acupuntura moderna? Existe uma formação? Seria aí uma graduação, uma pós-graduação? É uma pós-graduação, é uma pós-graduação que é feita, né? Que as pessoas, através da sua graduação, elas ingressam na pós-graduação para poder se especializar e ver para atender as necessidades da sua área também. Mas dentro disso daí também entra o processo, né, que a acupuntura ela é muito abrangente, né? Ela não utiliza só essa técnica das agulhas, ela utiliza outras técnicas, outros materiais, outros instrumentos e que possibilitam, né, a melhoria de saúde da pessoa, trazendo bem-estar, equilíbrio, né, para a pessoa poder... Hoje, como que eu posso dizer para o meu público o que é e como age, não é, no organismo, quem pode buscar a acupuntura? O que é, na verdade? Vamos começar por partes. A acupuntura é uma terapia que estuda, através do funcionamento do corpo, a parte energética, os elementos, né, terra, fogo, ar, metal e madeira, e através desse estudo que eles estão relacionados aos órgãos, a parte energética dos órgãos. E através desse estudo, através da pulsologia, da anamnese que é feita, Rio do Oracle, que são aparelhos que fazem a medição energética desses meridianos e que proporcionam a correção desse desequilíbrio. E você disse que existem vários tipos, na verdade, não são só as famosas agulhinhas? Isso, tem as agulhas, tem as sementes de mostarda, tem os cristais radiônicos, moxa bustão, ventosa terapia, as técnicas de massagem, né, eletroestimulação. Então tem uma gama de recursos, né, que a pessoa, se tem medo de fazer acupuntura com agulha, porque nosso histórico é agulha de injeção, né, vacina. E que é injetado um líquido e que é doloroso, então muitas pessoas têm trauma. E a agulha ela é 100 vezes mais fina, né? Então o que a pessoa sente é só a aplicação da agulha, mas depois não tem dor, não tem... Um colega de trabalho estava falando, inclusive, acho que ele é até um paciente seu, o Sérgio, que ele achava que parecia que era uma agulha enorme, que era uma agulhinha bem pequenininha e que, dependendo aí do estado que a pessoa, do equilíbrio e tudo mais, parece que é uma dor enorme, né? Vai dependendo muito, né, desse equilíbrio. Casos quando tem muita dor, a pessoa já está com dor, com tensão, né? Às vezes ela sente um pouquinho, mas é o acionamento da agulha, né? Que é a liberação dos canais de energia que estão bloqueados para poder ter esse equilíbrio. A Alcimeia, ela conhece muito bem isso que a gente está falando, que eu estava conversando com ela antes do programa iniciar. Ela tem 3 histórias aí com a acupuntura, né? Começou por causa da sua mãe. É verdade. A minha mãe começou com um histórico de nervo ciático. E para quem sofre com o nervo ciático, sabe o quanto é doloroso a crise do nervo ciático. E eu já não tinha mais, assim, como tratar, não tinha mais remédio, eu não sabia mais como conseguir fazer com que ela tivesse uma vida mais saudável com relação às crises. E nesse meio tempo das crises, eu conheci uma acupunturista, né, e ela sugeriu que eu levasse a minha mãe para fazer uma sessão. E aquela história, todo mundo tem o medo, tem o receio das benditas agulhas. E não é à toa, eu também tenho. E aí foi que ela pediu, não, vai lá no consultório, leva que eu vou conversar com ela. E aí assim nós fomos. Chegou lá, foi bem interessante, porque tem a história da anamnese, você vai conversar. O acupunturista ele vai procurar saber se a paciente tem essa aversão tão grande às agulhas, né? E sempre procura saber do quente, do calor, o que aquele paciente prefere. Ela fez a primeira sessão de acupuntura. Eu, sinceramente, fiquei assim,
maravilhada, porque ela tem o histórico das dores, não deixava com que ela dormisse. E nesse dia da acupuntura, nós fomos pela parte da manhã, ela chegou em casa, ela comeu, dormiu a tarde inteira, e quando ela estava dormindo, eu disse, meu Deus, e agora ela não vai dormir à noite, né? Aquilo me preocupava, e não, ela acordou, ficou por ali, jantamos, dormiu a noite toda. No dia seguinte, ela, menina, eu dormi a noite toda, que incrível. Eu disse, pois é, né? Há mais tempo eu tinha mandado de furar todinho. Não é? Então eu vou perguntar aqui para o Sanil, o que acontece então nesse caso? É que através da anamnese, o que é constatado é para ver o nível de desequilíbrio energético que está acontecendo. E quando acontece essa harmonização, as dores somem, os efeitos, se a pessoa às vezes tem enxaqueca, a dor de cabeça passa, o corpo começa a funcionar, a reagir de uma forma melhor. Eu sofro de enxaqueca, então para mim seria maravilhoso. Seria interessante, que é uma forma de você fazer natural. E através da prática da acupuntura, seu corpo vai se adaptando, ele vai recebendo esses estímulos. E cada vez é mais rápido, né, para poder ter a melhoria, esse equilíbrio do nosso corpo. Então, antes de mais nada, existe uma conversa, você vai conhecer o seu paciente. Isso é feito para buscar o histórico, para ver realmente qual que é a reclamação dele, né? E hoje em dia nós observamos, através do mundo moderno, né? A frequência cerebral das pessoas está muito acelerada, então diversos problemas hoje que a gente tem, ansiedade, irritabilidade, depressão, né? TPM, são desarmonias que estão acontecendo que a gente pode trabalhar com a acupuntura para ter essa desaceleração e a pessoa ter essa sensação de bem-estar. E eu já ia te perguntar as indicações, aí você já falou várias coisas, depressão, TPM, enxaqueca... Cólica menstrual, são diversas coisas, dores musculares, tensões, para aliviar as dores de diabéticos, nervo ciático, problemas na coluna. Até mesmo porque as pessoas que têm o problema de nervo, no caso do nervo ciático, né, os tratamentos são basicamente com medicamento. E assim, nem sempre dá jeito, né? Porque até onde eu entendi, a questão do nervo, já está falando, nervo é uma coisa que é ligada a algum sistema nervoso. Pelo menos com a minha mãe, né, o que ajudou muito foi justamente a questão da ansiedade. Deu para entender isso, que como ela fez a acupuntura, né, e ela não fez só uma sessão, foram várias sessões, né, aquilo foi relaxando. Eu acho que esse momento do equilíbrio, do relaxar, da ansiedade, isso foi ajudando com que fosse diminuindo as tensões sobre a coluna, né, e ela foi ali, mas foi o remédio, na verdade foi o remédio. É porque atua na parte emocional também. Também. Então a psicologia da acupuntura, né, ela está ligada a essa questão, porque os órgãos têm relações com emoções, com sentimentos, né, e às vezes essa conversa, esse diagnóstico que tem que ser feito, que às vezes o mental da pessoa está gerando toda aquela tensão. Aquela coisa mente sã, corpo são. Isso, daí tem que ter esse equilíbrio da mente, né? Que a mente pode estar sendo o causador de todo o problema da pessoa. Mas eu pergunto, a acupuntura, ela trabalha só ou ela trabalha, em alguns casos, juntamente com a medicina tradicional? Que é todo o tratamento, tanto é que hoje tem uma denominação, né, de terapia integrativa. São todas terapias integrativas, que todas as pessoas elas não necessitam só de uma técnica, né? Hoje em dia, para a gente poder se alimentar melhor, precisa de um nutricionista, a gente precisa de um cardiologista, a gente precisa do acupunturista. Então, é um complemento de necessidades que a pessoa tem e para poder atender o corpo num todo, né? De uma forma mais integrativa, de uma forma mais holística. Então, todas as áreas, elas são importantes, porque se a pessoa já tem um histórico de acompanhamento com o médico, ela deve continuar acompanhando, porque é um processo que o corpo dela já está habituado também. E a acupuntura ela vem sendo complementar, né? Muitas pessoas só tratam, até a gente estava conversando antes ali, nós temos 3 filhos, né? E os nossos 3 filhos sempre foram tratados, né, com acupuntura. Hoje eles já estão com mais de 20 anos, todos eles, e todos eles foram tratados só com terapias, né? E até a medicação eles foram conhecer depois por curiosidade mesmo, né? Não por necessidade, né? Legal. Mas caso tivesse necessidade, teria sido levado ao médico normalmente. Normal. Né? E existe alguma contraindicação para a acupuntura?
É que tem alguns casos, contraindicação não, mas assim, tem alguns casos que tem que ser observado melhor. Caso de gravidez, tem alguns pontos que não podem ser trabalhados, né? Então, assim, depende da avaliação também, né? Que tem muitas vertentes que a gente pode trabalhar dentro da acupuntura, porque existem os microsistemas. Microsistema auricular, que a gente trabalha mais na orelha, né? A acupuntura, que trabalha mais na mão, reflexologia. Então, são diversos microsistemas que a gente pode trabalhar e atendendo esse equilíbrio, né, essa necessidade da pessoa. Nossa, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E quando a gente fala, a gente só pensa nas agulhinhas, mas a gente está vendo aí que é muito mais coisa. E porque o assunto é bem interessante, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem muito mais bate-papo, viu? Acompanha a gente, não sai daí. Para quem tem curiosidade, a gente acompanhou uma sessão, vamos assistir agora com uma sessão aí de acupuntura com o Sani, olha só. Agulhas, ventosas, pastilhas e sementes. O que esses objetos têm em comum? São todos usados na acupuntura. A técnica mais conhecida é a que usa agulhas, colocadas em pontos específicos do corpo, que recebem estímulos e promovem reações físicas e mentais. Os especialistas utilizam um mapeamento que classifica as áreas do corpo, e cada linha representa um órgão. Além de agulhas, a terapia também pode usar sementes de mostarda, pastilhas de silício e as ventosas, aplicadas na ventosa terapia. É uma técnica que ela utiliza o estímulo não só de agulhas, como de outros elementos, para poder estabelecer uma melhor saúde das pessoas. Aí tem a ventosa terapia, né, que é uma sucção, que hoje em dia está bem mais moderno, né, que é um aparelho de acrílico. É utilizado também sementes, né, para poder utilizar o tratamento auricular. E também tem uma técnica desenvolvida por um espanhol, né, Dr. Pablo, e que ele desenvolveu essa técnica fazendo estudo do silício, né, que a nossa pele tem o silício, e com o estímulo do silício que vem na pastilha, ele tem o efeito de quartzo substituindo a agulha. Quem busca o tratamento confirma os benefícios. É muito bom a acupuntura. Você parece que volta para o seu centro, você se equilibra, relaxa. O Shiatsu Express, uma massagem rápida, também é uma variação da acupuntura. É uma técnica japonesa que foi desenvolvida para poder beneficiar as pessoas que tinham o hábito de fazer acupuntura e seu tempo foi reduzido, né? Nos tempos modernos tudo se acelera e foi desenvolvido esse estudo, né, para trabalhar uma massagem feita numa cadeira especial que é para poder fazer, tem o mesmo efeito, né, de uma massagem de 1 hora, é feito de 10 a 12 minutos. Este motorista diz que sentiu imediatamente o resultado após uma sessão. Bem melhor, bem mais leve, porque no dia a dia do trabalho, principalmente na área que eu exerço, é muito estressante. Não só no volante, como no dia a dia, nas outras coisas que a gente faz, né? A terapia milenar que surgiu na China tem os efeitos comprovados cientificamente. No Brasil, é usada de forma complementar a tratamentos clínicos orientados por médicos e deve ser feita somente com profissional especializado e autorizado. Feito um estudo da pessoa para poder a gente realmente ver o que vai ser feito no tratamento dela, né? E varia de 15 a 30 minutos cada sessão. Hoje em dia tem até estudos, né, de acupuntura pediátrica, né? E que também os bebês também podem receber esses estímulos da acupuntura. Muito legal. Sani, dependendo aí, quantas sessões são necessárias, quanto dura um tratamento, depende? Depende qual a necessidade da pessoa, né? Tem algumas pessoas que quando reagem também, o entendimento dessa questão emocional,
né? Então as pessoas elas até reduzem um pouquinho o número de sessões, mas a base dos tratamentos são 10 sessões, né, que é o tempo de 2 meses e meio, e que o corpo começa a fazer uma leitura desse estímulo. Né? Então, tudo que é oportunizar para o nosso corpo, ele vai assimilar, às vezes até para poder aprender a gostar de alguma coisa, né, um sabor diferente, alguma coisa que a pessoa não está acostumada, né, no caso, quando vim do sul para cá, né, para adaptar açaí, a tacacá, essas coisas, meu corpo levou um tempo para acostumar. E todo o estímulo que é feito através de massagem, de técnicas, né, até os tratamentos médicos mesmo, a pessoa leva um tempo para se adaptar, não é no primeiro dia que vai dar uma reação. Nada é instantâneo, né? não é? Então, você tem que ter a constância e a paciência e tudo. Inclusive, é tão interessante que a gente estava lendo que a veterinária já usa com um animal muito estressado, com um animal na recuperação doente, animais com paralisia. Né? Então é bem explorado hoje em dia, né, que as pessoas estão vendo o resultado, e que os canais de energia são praticamente os mesmos dos animais. Cara, eu estou encantada. Só que é um veterinário que tem que fazer, porque é dentro da especialidade dele. Fazer a especialização para poder direitinho. fazer, para ter essa atuação também. Meia, deixa eu te perguntar, né? Deixa eu te perguntar. Você já contou a experiência da tua mãe. Logo depois você teve 2 experiências também, né? Quando eu tive a experiência com a mamãe, aí o que aconteceu? Eu já passei por um processo. Bem, a primeira experiência que eu tive pessoalmente com relação à acupuntura foi assim, eu tomava anticoncepcional, né? E hoje está uma febre, né? Falando sobre anticoncepcional. E eu tomava um injetável. E era para 90 dias, porque eu tenho um problema com policísticos no ovário e tal. E aí Aí eu tomava, só que por conta disso houve um distúrbio hormonal e as regras suspenderam, não vieram, e aquilo começou a causar um problema no meu corpo. Eu comecei a ganhar muito peso, comecei a ficar muito inchada, e de novo eu conversando com essa acupunturista, ela sugeriu que a gente fizesse acupuntura, porque o médico já havia sugerido a questão como é que eu posso dizer, de tomar anticoncepcionais para poder haver a regulagem dos hormônios. Disse, não, vamos fazer a acupuntura. Eu vi que tinha dado certo na primeira, né? Pensei que ia dar na segunda. E a gente continuou, fiz 3 meses de tratamento e realmente as regras vieram naturalmente. Desde aí, então, eu não tive mais problema com as regras. Foi também daí que começou, como os hormônios foram se arrumando na casa, né, vamos dizer assim, na casa do corpo, como foram se organizando, eu também, consequentemente, com o tempo, eu fui conseguindo perder peso, fui diminuindo os inchaços. A acupuntura resolveu nesse ponto também. Foi a solução que eu encontrei. E um outro episódio que eu tive, devido ao meu trabalho, que eu sou cabeleireira, e o esforço físico, eu tive um problema de coluna, um bico de papagaio, inflamou, assim, foi horrível. E eu paralisei. Um belo dia eu não consegui levantar mais da cama, eu não conseguia mais me movimentar e corri de novo para a acupuntura. E foi através da acupuntura que eu fui começando a estabilizar novamente, porque como a gente estava conversando, ele trabalha essa questão do emocional, do nervo. Foi assim, é incrível. É um tratamento que as pessoas não colocam tanta credibilidade, mas comigo funciona divinamente bem. Após uma primeira sessão, assim, a gente consegue ver os resultados de relaxamento, o corpo realmente ele vem mais leve depois da acupuntura. E você fala, não coloca credibilidade porque não conhece. Então essa é a nossa preocupação hoje aqui no meio-dia, de apresentar para vocês. Eu acho que hoje a gente trouxe a acupuntura e a gente quer trazer outras, inclusive depois a gente vai conversar, para apresentar para o público, porque só no nosso bate-papo eu já fiquei encantada e já me deu vontade de experimentar. Eu queria que você passasse o contato, quem quiser fazer uma consulta, ficou interessado. Ok. Então, através do telefone celular, né? 99127 0700 e o 98225 9032, esse é o contato telefônico. Hoje nós estamos
no Conjunto Manauense, número 19, na Rua das Safiras, número 19. E também nós fazemos atendimento em casa, né? Home care, que tem muitas pessoas que às vezes têm depressão, não querem nem sair de casa. Às vezes está sem andar como então, ela estava, pessoas né? que estão nesse processo, né? Às vezes crise de ciática para tirar a pessoa de casa. Então o primeiro atendimento a gente faz para poder ter essa harmonização, essa liberação, né, para poder fazer. Olha, então eu já vou deixar o convite para a gente dar processo aí, não é? Nessas próximas terapias. Eu achei assim, sério, eu fiquei com muita vontade de experimentar. Curiosa, Inclusive, né? Eu vou ressaltar aqui que quem deu esse tema pra gente foi ela, né? Que eu fiquei conversando, eu falei assim, nossa, que interessante, vamos trazer para o meio-dia. E eu também, eu me apaixonei tanto é que eu sempre indico a acupuntura, que também foi eu também descobri através da acupuntura. Para quem não sabe e gosta, a acupuntura também é estética, né? Também. Ela enrijece os músculos como dos seios, do bumbum. Eu fiquei impressionada com essa questão da acupuntura, porque ela abrange, assim, eu sou da área da beleza. Facial é uma das coisas, a facial, muito exatamente, rápido, né? A facial, as pessoas fazem tudo, então a acupuntura é muito bom. Já fiquei interessada mais ainda. Gente, obrigada. Eu quero lembrar que daqui, sem ser nessa semana, na outra, Meia Maria está de volta, na Terça da Beleza. A gente está programando aí um especial bem bacana, não vai perder, então te espero daqui a 2 semanas, tá bom? Para você, um beijo no coração, desejo uma ótima semana cheia de luz e amanhã a gente está de volta com a Terça da Beleza. Tchau, tchau.